A raiz da sua ansiedade não está no presente. É tudo que você calou no passado. Você sente que a qualquer momento vai explodir, como se houvesse uma tempestade constante dentro de você, pronta para te engolir, mesmo quando por fora tudo parece calmo. Você está exausto, mas não por estar vivendo demais, e sim por estar sentindo tudo, o tempo todo, sozinho. A ansiedade tem roubado seus dias, interrompido suas noites, bagunçado seus pensamentos e feito você acreditar que tem algo de errado com você. Mas a verdade, você não está quebrado. Você está carregando coisas demais por tempo demais. A ansiedade que te assusta hoje é o eco de todas as emoções que você aprendeu a silenciar no passado. Ela não nasceu agora. Ela nasceu quando você não pôde chorar, quando teve que ser forte demais, quando precisou sorrir, mesmo com o peito em ruínas, quando entendeu, cedo demais, que sentir era perigoso ou inútil. E hoje, cada batida acelerada do seu coração, cada respiração curta, cada sensação de pânico que aparece do nada, não são sinais de falha, são pedidos de socorro que você não ouviu antes. Gabor Maté explica que a ansiedade é a manifestação da desconexão emocional, e essa desconexão quase sempre tem origem na infância. Isso muda tudo, porque você percebe que o problema não é o que está acontecendo agora, é o que ficou preso lá atrás, sem espaço, sem nome, sem acolhimento. Este vídeo é um convite para você se ouvir de verdade, não para eliminar a ansiedade, mas para entender o que ela quer te contar. A cura começa quando a gente para de lutar contra o sintoma e começa a escutar a raiz. Se esse vídeo já começou a tocar algo dentro de você, se inscreve aqui no Cura de Si. Toda semana você encontra um espaço seguro para sentir, entender e, aos poucos, se curar. Ansiedade não é sua inimiga, é um alarme esquecido. A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é um defeito, algo que precisa ser controlado, eliminado, medicado, um distúrbio. Mas Gabor Maté nos convida a enxergar de outra forma. Para ele, a ansiedade não é o mal, ela é a mensageira. É o corpo dizendo que há algo interno que foi desconectado, uma dor que não foi processada, um trauma que não foi reconhecido, uma emoção legítima que foi reprimida por tanto tempo que agora está tentando encontrar qualquer saída. A ansiedade não vem do nada. Ela é a consequência de ter vivido demais por dentro, sem espaço para sentir. Gabor diz: a ansiedade é o grito de partes suas que foram esquecidas. Ela aponta para dentro, não para fora. E o que isso significa? Significa que sua ansiedade não é loucura, não é fracasso, não é histeria. É muitas vezes uma resposta perfeitamente lógica a uma vida que te exigiu demais e te ouviu de menos. Você cresceu tentando ser forte, tentando não incomodar, tentando corresponder às expectativas dos outros. E nesse processo, você foi empilhando sentimentos sem digerir. Foi engolindo mágoas, medos, inseguranças, raivas, guardando tudo para dentro. E agora o corpo não consegue mais conter. Por isso vem a sensação de sufoco, de aperto no peito, de que algo vai explodir sem motivo. Mas tem motivo, tem origem, tem história, e ela é sua. A ansiedade começa como proteção. Quando você era criança e percebia que não podia ser autêntico, que não podia demonstrar o que sentia sem ser julgado ou rejeitado, seu sistema nervoso aprendeu a ficar em alerta constante. Era a forma mais primitiva de sobrevivência emocional. Você observava tudo, calculava o tom de voz, media reações, engolia palavras, fingia que estava tudo bem, porque não havia espaço para mostrar que não estava. Você aprendeu a se silenciar para manter o afeto por perto. E agora, anos depois, mesmo sem perigo aparente, se o corpo ainda está tentando te proteger. Essa agitação que você sente não é contra você, é seu sistema dizendo: lá no passado, quando você precisou se calar, algo dentro de você ficou preso. E esse algo
Está pedindo para ser ouvido. Não com bronca, não com vergonha, mas com compaixão. Você não é frágil. Você é sensível a uma dor antiga que nunca teve permissão para ser nomeada. E isso muda tudo, porque a partir de agora, você não precisa mais lutar contra a ansiedade. Pode começar a escutá-la. Não para sofrer mais, mas para deixar de fugir de si. A infância que te ensinou a calar a própria dor. A ansiedade que hoje te paralisa não começou agora. Ela começou lá atrás, quando você era apenas uma criança, tentando entender o mundo. Uma criança que, sem perceber, foi aprendendo que suas emoções eram demais, que sentir era inconveniente, que demonstrar tristeza era fraqueza, que chorar fazia as pessoas se afastarem, que ter medo era vergonhoso. Você aprendeu que precisava ser bom, comportado, controlado, forte. E o que acontece com uma criança que sente, mas não pode expressar? Ela não deixa de sentir. Ela apenas reprime, empurra tudo para dentro. A raiva, a frustração, a carência, o medo do abandono, ficam ali, quietos, escondidos, esperando uma chance de sair. Mas ninguém nunca te ensinou o que fazer com essa dor. Então você cresceu carregando isso como se fosse parte da sua personalidade. Introvertido demais, preocupado demais, responsável demais, ansioso demais. Só que não era você, era apenas a sua forma de sobreviver emocionalmente. Gabor Maté fala com precisão sobre isso. A ansiedade, muitas vezes, nasce em um ambiente onde a criança não se sente segura para ser quem é. E quando a autenticidade entra em conflito com a aceitação, ela sacrifica a autenticidade. E foi o que você fez. Você sacrificou sua espontaneidade para ser amado. Sacrificou sua vulnerabilidade para ser aceito. Sacrificou sua verdade para manter o vínculo. E como ninguém te validou, você aprendeu a duvidar de si. Começou a internalizar a ideia de que seus sentimentos são um problema. Que você sente errado. Que não deveria ser assim. E agora, já adulto, cada vez que sente algo intenso, você se julga. Cada vez que tem uma crise, se envergonha. Cada vez que não consegue controlar a ansiedade, se culpa. Mas a culpa não é sua. Você só fez o que qualquer criança faria: se adaptar. O problema é que essa adaptação, que foi necessária lá atrás, agora está te sufocando. Você está tentando viver uma vida adulta com as ferramentas emocionais de uma infância podada. Você sabia que muitos adultos ansiosos foram crianças que precisavam dar menos trabalho? Crianças que perceberam que os pais estavam ocupados demais, estressados demais, distantes demais, e decidiram inconscientemente: eu não posso incomodar, eu preciso cuidar para ser amado. Essa criança virou o adolescente que não pedia ajuda, o jovem que não demonstrava fraqueza, o adulto que vive tentando dar conta de tudo. E por dentro, ela continua lá, esperando que algum dia alguém diga: você pode sentir, tá tudo bem. Talvez ninguém tenha dito isso para você, mas você pode dizer agora. Você pode começar a validar tudo o que sentiu e não pode expressar. Você pode ser o adulto que a sua criança precisava. Você pode começar a escutar, com gentileza, essa ansiedade que te visita. Não como inimiga, mas como mensageira. Porque tudo aquilo que foi calado, volta. E volta pedindo espaço, pedindo nome, pedindo cuidado. A ansiedade acontece quando você passa anos tentando se proteger, mas já não consegue mais se esconder. E isso, por mais doloroso que seja, é uma chance. A chance de finalmente voltar para si. Como a cultura do performance te ensinou a fingir que está bem. Você já parou para pensar que vivemos em uma sociedade que premia quem finge melhor?
quem acorda cedo, mesmo cansado, quem diz "tá tudo bem", mesmo destruído por dentro, quem sorri nas redes sociais enquanto luta com pensamentos escuros na solidão do quarto. A cultura do performance nos ensinou a colocar a produtividade acima da saúde emocional, a ser útil antes de ser humano. Desde cedo você foi treinado para correr, para conquistar, entregar, alcançar, como se seu valor estivesse sempre do lado de fora, como se descansar fosse sinônimo de preguiça, como se sentir fosse um erro que atrasa a marcha. E assim você aprendeu a se medir por resultados, por notas, por produtividade, por reconhecimento, mas nunca por presença, nunca por integridade emocional, nunca por autenticidade. E o que acontece quando você precisa fingir? O tempo todo? Você se desconecta de si. Gabor Maté alerta: vivemos em uma sociedade traumatizada que chama de normal aquilo que é profundamente doente. E quanto mais você tenta se encaixar, mais se desconecta. Você se desconecta do seu ritmo, do seu corpo, das suas emoções, dos seus limites. E aí a ansiedade cresce, porque dentro de você tem alguém dizendo: isso não está certo, eu preciso parar, eu preciso ser ouvido, eu preciso respirar. Mas você aprendeu que não pode parar, que precisa ser forte, que não pode demonstrar fraqueza. E o que você faz? Segue. Segue trabalhando mesmo quando tudo em você pede pausa. Segue cuidando dos outros mesmo quando está vazio. Segue postando sorrisos mesmo quando a alma quer silêncio. E aos poucos você se perde. Você já não sabe mais se o que sente é real, se a tristeza tem motivo, se a ansiedade é justificável. E o pior, começa a se julgar por isso. Eu nem tenho uma vida tão ruim, por que estou assim? Eu devia ser mais grato. Tem gente passando por coisa pior. Esse tipo de comparação é mais uma armadilha da cultura do desempenho. Nos convencer de que só temos o direito de sofrer se estivermos no fundo do poço. Mas a dor emocional não obedece hierarquia. Ela não precisa de justificativa para existir. Se você sente, é real. Se te pesa, importa. Se te paralisa, precisa ser acolhido. A cultura quer que você funcione, mas sua alma quer que você exista. E você não consegue existir se está o tempo todo interpretando um personagem. A ansiedade é o resultado de viver desconectado da própria verdade. Por isso o caminho da cura não é parar tudo e fugir do mundo, mas começar a fazer pausas pequenas, internas, intencionais, onde você possa respirar sem se cobrar. Momentos em que você se pergunta, de verdade, o que eu estou sentindo agora? Eu realmente preciso seguir com isso ou só estou repetindo o automático? Isso é meu ou é só mais uma expectativa que jogaram em cima de mim? Essas perguntas são âncoras, são pontos de retorno, são sussurros do seu eu verdadeiro dizendo: ei, eu ainda estou aqui. E quanto mais você escuta, menos você precisa gritar, menos o seu corpo precisa implorar por atenção com crises, fadiga, falta de ar. Porque quando a sua verdade encontra espaço, a ansiedade começa a encontrar paz. O corpo como mensageiro da alma, quando o silêncio adoece. Você já reparou como a ansiedade se manifesta no corpo? Aperto no peito, falta de ar, sudorese, taquicardia, tensão nos ombros, dor de estômago, fadiga crônica, dificuldade para dormir, sensação de estar fora de si. E aí você procura médicos, faz exames, toma remédios, mas muitas vezes o resultado é o mesmo. Está tudo normal. Mas você sabe que não está, porque seu corpo está tentando te dizer algo que você ainda não consegue traduzir. E é aqui que Gabor Maté nos oferece uma das ideias mais poderosas e libertadoras sobre a dor emocional. A mente pode mentir, o corpo não.
O corpo não sabe disfarçar. Ele expressa aquilo que você aprendeu a esconder. Ele sente aquilo que você tentou esquecer. Ele denuncia aquilo que a sua boca calou. A ansiedade não começa no corpo, mas acaba nele. É como se sua alma estivesse implorando para ser escutada e o corpo fosse o alto-falante. A dor que não pôde ser chorada escorrendo pelos olhos, escorre agora pelo peito em forma de aperto. A raiva que foi engolida, para não decepcionar, aperta os maxilares, prende a respiração. O medo que foi camuflado na infância volta na forma de insônia, de agitação constante. Você não está sensível demais. Você está cheio demais. E o corpo está dizendo: não tem mais onde guardar essa dor. Ele grita porque você não pôde. Ele acelera porque você não parou. Ele trava porque você seguiu mesmo ferido. E sabe o mais curioso? A gente aprende a lutar contra o corpo, a brigar com os sintomas, a se culpar por cada sinal físico. Mas o corpo não é traidor. Ele é mensageiro. E se você conseguir escutar o que ele está tentando comunicar, ele se acalma. Porque o corpo só insiste quando você insiste em se calar. A cura da ansiedade não é fazer o corpo se calar à força, é dar voz ao que ele vem dizendo há anos. E isso começa com um ato de coragem emocional. Parar, sentir, nomear, aceitar. Aceitar que você está cansado. Aceitar que algo doeu. Aceitar que tem partes suas ainda presas no passado esperando que alguém diga: eu vejo você. Eu sinto o que você sente. Tá tudo bem sentir assim. E esse alguém precisa ser você. Seu corpo não quer te derrubar. Ele quer te resgatar, te proteger da repetição inconsciente, te tirar do piloto automático, te devolver a sua presença. A ansiedade que pulsa no seu peito pode ser a alma batendo na porta pedindo um reencontro. E quanto mais você escuta, mais o corpo pode descansar. A cura começa quando você para de fugir de si. Você passou a vida tentando fugir da ansiedade. E não dá para te culpar por isso. Ela assusta, ela paralisa, ela desorganiza tudo, faz o peito doer, a mente disparar, o corpo querer sumir. É natural que você tente controlar, silenciar, esconder. Mas e se o caminho da cura não for o combate, e sim a escuta? E se a ansiedade não estiver te atacando, mas te chamando de volta? Volta para onde? Para si. Porque no fundo da ansiedade, por trás de cada sintoma, existe um convite. Olha para você. Você está aí. Você se escuta ou só se exige? Você se acolhe ou só se pressiona? A ansiedade é o resultado de ter se afastado demais de quem você realmente é. Gabor Maté fala exatamente sobre isso. O sofrimento emocional não é fraqueza, é desconexão. E a cura não está em eliminar sintomas, mas em restaurar a conexão perdida com o self. E aqui está o ponto. A cura não é se tornar imune à ansiedade. É parar de se abandonar toda vez que ela aparece. É ficar, mesmo quando dói, mesmo que tudo dentro de você queira fugir, se distrair, acelerar. É olhar para a ansiedade como uma criança ferida, assustada, desesperada, precisando ser ouvida, e dizer para ela com presença: eu tô aqui. Eu não vou te empurrar de novo. Eu vou te escutar. Talvez pela primeira vez, você perceba que fugir da ansiedade é fugir de si, e que enfrentá-la não é lutar contra, mas caminhar junto. Você começa a perceber que ela não é o fim, ela é o início de algo mais profundo, a reconexão com tudo aquilo que você deixou de sentir. E sim, esse processo é desconfortável, porque ele vai te confrontar com lembranças antigas, com dores que você preferiu esquecer,
com partes suas que foram rejeitadas por anos, por você mesmo. Mas também é nesse reencontro que você encontra o seu centro. A ansiedade começa a perder força não porque desaparece, mas porque você não se abandona mais diante dela. Você começa a respirar com mais consciência, reduzir a autocrítica cruel, questionar os padrões que sempre reproduziu, criar pausas reais, não para fugir, mas para sentir. Cuidar do corpo como templo, não como inimigo. E aos poucos você percebe que não está mais correndo, está ficando, está voltando. Está reconhecendo a sua própria voz interna não mais como algo assustador, mas como guia. Esse é o início da cura. Não a cura que vem de fora, não a cura que depende de técnicas, regras, gurus, mas a cura que começa quando você, enfim, decide parar de fugir de si mesmo. Você não precisa eliminar a ansiedade. Você precisa se escutar. Porque a ansiedade é uma parte de você. Uma parte que ficou sozinha tempo demais. Que gritou e não foi ouvida. Que implorou por atenção e foi ignorada. Você não vence a ansiedade na força. Você a transforma na presença. Sabe o que alivia a ansiedade? Um não dito com verdade. Uma pausa feita sem culpa. Um limite colocado com firmeza. Uma memória antiga acolhida com compaixão. Um passo dado em direção a si mesmo, sem pressa, sem performance. A ansiedade se dissolve quando você se valida. Quando para de se cobrar ser calmo o tempo todo, quando permite que suas emoções existam, quando reconhece que sentir não é fraqueza, é liberdade. Gabor Maté diz: não buscamos eliminar sintomas, mas integrar partes nossas que foram isoladas pelo trauma. E o que é a ansiedade senão uma parte sua isolada? Um pedaço da sua história que você tentou deixar para trás, um alarme interno que nunca foi desativado, uma ferida emocional que só quer ser olhada, tocada, honrada. Você não precisa ser 100% equilibrado. Você não precisa estar sempre bem. Você só precisa começar a ser honesto consigo mesmo. A cura real começa quando você para de lutar contra a sua natureza e começa a caminhar lado a lado com ela. Ansiedade pode continuar aparecendo, mas você já não será o mesmo. Porque agora você não se abandona mais. Você respira, escuta, abraça e segue. E isso é revolução. Porque viver com verdade, num mundo que exige máscaras, é um ato de coragem diária. Ansiedade não define quem você é. Ela revela partes suas que só precisam ser integradas. E a partir do momento em que você escolhe se ouvir, você começa a se curar. Não como quem busca um fim, mas como quem pela primeira vez permite-se existir inteiro. Se esse vídeo falou com você, respira fundo, sinta e diga para si mesmo: eu me escuto, eu me acolho, eu não preciso mais me abandonar. Se inscreva aqui no Cura de Si. Este é um espaço seguro para quem está voltando para casa, para dentro. Curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com alguém que vive em silêncio, mas precisa ser escutado. Você não está só. Você só está voltando.